quem não nos conhece, nós somos a Logos Church e nós existimos, a nossa visão é que nós existimos para conduzir cada membro, cada indivíduo, cada pessoa, para ser parecido com Jesus, para ter um toque do Espírito e ser parecido na identidade, no caráter e na missão. Repete comigo nessa noite: eu serei parecido com Jesus, no caráter, na identidade e na missão. Calma aí, eu estou ouvindo só a minha liderança. Será que só eles são parecidos com Jesus? Eu acho que todos nós somos parecidos com Jesus. Vamos lá. Eu serei parecido com Jesus no meu caráter, na minha identidade e na minha missão. E eu começo essa noite declarando que nós, nesse ano, veremos Jesus face a face. Não importa a quantidade de pessoas, eu não estou mais preocupado com quantidade, eu estou preocupado com a presença do Senhor. E eu sei que nós somos um solo fértil e é por isso que Ele vai mandar pessoas. Mas enquanto isso, nós estaremos aqui sendo fiel, nós estaremos aqui sendo vulneráveis à presença de Deus, e nós não estaremos aqui por um entretenimento gospel, nós estaremos aqui pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos consome, a palavra de Deus é que nos conduz, e é essa palavra que vai te livrar e me livrar de algumas artimanhas e alguns obstáculos de Satanás, para que você possa ter a sua juventude castrada e ceifada, porque Ele é o Senhor da sua vida e Satanás não vai ficar feliz por isso. Então abra o seu coração nessa noite, se conecte comigo. Esse é o nosso primeiro culto, no sentido de palavra mesmo, do Hub, e eu posso te garantir que esse ano nós teremos várias atividades muito legais, mas nós também teremos todos os meses um momento de culto, um momento de palavra, e uma palavra que eu falo para vocês, enquanto eu estiver pastoreando essa igreja, enquanto eu estiver pastoreando a juventude, essa palavra não vai ser uma palavra rasa, não vai ser uma palavra para meninos, essa vai ser uma palavra densa, essa vai ser uma palavra, um alimento fértil, um alimento sólido para você. Então nessa noite, presta atenção, abra o seu coração, nós vamos começar uma jornada no Hub, e nós vamos começar hoje entendendo qual é a nossa corrida, porque nós precisamos chegar no final da nossa jornada, e poder falar como o apóstolo Paulo disse, que ele completou a corrida, ele guardou a fé, ele cumpriu tudo que ele precisava cumprir para estabelecer um propósito de Deus. E eu já profetizo sobre a sua vida, há uma corrida para você, há uma maratona para você, e você precisa se adaptar, e você precisa se aperfeiçoar, e você precisa colocar as roupas e as armaduras certas para que você possa correr essa corrida. Então nessa noite nós vamos trabalhar esse tema, completando a minha corrida, e eu posso te garantir, você que está nos assistindo pelo YouTube, ou você que vai assistir essa palavra depois, seja lá onde você estiver, que você possa crescer no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, mas que você possa também crescer na sua corrida e naquilo que Deus tem para você. Abra a sua Bíblia comigo, Logos Church, em Filipenses 3, 8 a 14. Filipenses 3, 8 a 14. Filipenses, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta direcionada à igreja de Filipe. E por que ele escreveu direcionado à igreja de Filipe? Porque ele estava compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua jornada para aquela igreja, e nós vamos ver nessa noite o que ele está falando e o que esse texto vai nos ensinar. Se conecte então comigo em Filipenses 3, 8 a 14, diz o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, olha que palavra forte, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, mas a ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição ou a salvação dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado,
mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é um texto muito conhecido, mas é um texto que Paulo está expressando, está demonstrando e apresentando a sua biografia espiritual, aonde ele está mostrando o seu passado, o seu presente e o seu futuro a essa igreja em Filipe. Interessante que Paulo usa uma linguagem aqui, se você me der a permissão de poder te instruir nessa noite, uma linguagem atlética, onde ele está comparando a nossa maratona ou a nossa corrida espiritual com Deus a uma corrida, por exemplo, grega, pois Paulo falava aos gregos, Paulo escrevia em grego, e naquela época já existia uma corrida que era o cavalo com um pequeno atributo assim de metal ou de madeira com duas rodas, e existia uma corrida de cavalo naquela carruagem, e quem chegava primeiro então era o campeão. E Paulo estava declarando aos gregos, escrevendo aos gregos, que a nossa jornada, a nossa corrida, a nossa maratona, ela é comparada a uma corrida de atletismo aí com os cavalos. Por quê? Porque o objetivo era cruzar a linha de chegada, o objetivo era conquistar em primeiro lugar, e o seu e o meu objetivo na nossa corrida com Deus é alcançarmos a linha de chegada, ou alcançarmos a plenitude de quem Deus é, ou alcançarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer, ou alcançarmos o fim da nossa jornada. Interessante que eu poderia ficar essa noite inteira contando para você testemunhos de meninos e jovens que passaram na minha vida, que não conseguiram aguentar a corrida, talvez começaram com um sprint muito rápido no começo, e no final da jornada não deram conta, e não cruzaram a linha de chegada. Mas eu quero que você entenda nessa noite, se o Senhor está liberando essa palavra, é porque Ele quer que você, assim como a igreja de Filipe, quando Paulo estava contando e comparando a jornada cristã como uma corrida, Deus quer que você, nessa noite, possa entender a sua corrida, o seu ritmo, o seu tempo, e entender que você precisa completar a sua corrida com Jesus. Você não pode se perder no meio do processo e do caminho, porque de repente as circunstâncias estão difíceis, porque de repente na sua casa está difícil, porque de repente com seus pais está difícil. Você não pode perder o tempo ou perder o ritmo devido às circunstâncias. Eu sempre falo sobre isso. Às vezes nós oramos para Deus pedindo para que Deus mude as circunstâncias ao nosso redor, mas Deus não está a fim de mudar as circunstâncias, porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. Então nós precisamos entender que existe uma corrida customizada para mim e para você. E aqui o apóstolo Paulo, aquele mesmo que outrora perseguia cristãos, ele estava declarando que nós temos uma jornada, nós temos uma corrida, nós temos um objetivo em Deus. E interessante que esse verbo alcançar aqui em Filipenses significa se esticar como quem está em uma corrida. Então esse alcançar era como se fosse assim: eu vou alcançar, eu vou esticar para chegar na linha de chegada, porque eu preciso vencer, porque eu preciso cruzar essa linha de chegada. E quando em Filipenses ele diz: eu estou alcançando, eu estou esquecendo das coisas do passado, mas eu estou avançando, mas eu estou alcançando para as que estão adiante. Ou seja, esqueça aquilo que aconteceu ontem, mas você começa a se esticar, você começa a tensionar, como por exemplo um elástico, e você tensiona para alcançar, porque ao final de tudo a sua jornada, você precisa completar a sua corrida. E a sua corrida, meu irmão, não é igual à minha, a sua corrida não é igual à corrida do Lucas, a sua corrida não é igual à corrida do pastor A, B ou C. Existe uma corrida para você, que você tem nessa noite a oportunidade de falar: Jesus, qual é a corrida que o Senhor tem para mim? Para que eu possa fazer aquilo que o Senhor de fato me chamou, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor de fato está me chamando para fazer.
Não se compara, não meça os seus sonhos, não meça a sua corrida através da régua ou através do retrovisor do seu amigo do lado, mas entenda que em Jesus, Ele deseja depositar uma corrida para você, uma maratona para você, uma jornada para você, para que você possa se esticar e alcançar o limite ou alcançar a completude do seu chamado. Nós estamos em uma corrida, você está em uma corrida, e cada um tem essa corrida específica, e a corrida específica em uma raia, que nada mais é do que aquele limitador da corrida, também específica, porque em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, muitos falam que é Paulo, pode ser porque tem alguns atributos de Paulo, da linguagem de Paulo, mas não é cravado, não é definido quem escreveu Hebreus. Mas aqui o autor está dizendo: olha, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, nós precisamos jogar fora tudo aquilo que impede a gente de completar, de alcançar essa corrida. Talvez é um hábito ruim que você tem, talvez é um jeito que você gosta de fazer as coisas, que Deus vai pedir para você mudar esse jeito, para que você possa simplificar a sua vida, e simplificar a sua vida, você vai alcançar mais rápido o que você deseja alcançar. Eu sei que nós precisamos ver que a palavra de Deus, que é tão atual para 2024, e que não precisa ser atualizada, ela nos garante que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, e principalmente de um pecado que me e te envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a corrida que Deus deu para você? Existe uma corrida proposta para você, existe uma corrida proposta para você, para mim. Qual é a corrida que Deus fez para que você pudesse correr? Agora, o autor está falando para a gente aqui, larga algumas coisas que estão te impedindo de alcançar. E uma delas, e a mais importante, é o pecado. Até porque ele fala assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então ele está generalizando tudo que nos atrapalha, mas ele dá uma ênfase no pecado, porque o pecado afasta você de alcançar a sua corrida ou a sua chegada. E qual é o pecado que Deus está falando para você que você precisa arrancar? Será que é a sua extrema insegurança? Será que a sua extrema vaidade? Será que é o seu pecado de estimação? Será que é aquilo que você vê ou acessa quando ninguém está com você? Será que o seu pecado de estimação é o jeito que você fala com seus pais? Eu sei que Deus está falando para nós essa noite, larguem, livrem-se, joguem, eliminem, apertem o eject de algumas coisas que estão fazendo com que você não consiga alcançar a corrida que te é proposta. Deus está falando isso para mim e para você nessa noite, porque Ele quer depositar em você, com 12, 13, 15, 16, 17, 20, 25, 30, 40 anos, uma corrida proposta, uma corrida ideal, a corrida de Deus para você. E eu quero te trazer o DDD da sua corrida. Repita comigo: o DDD da minha corrida. Mais uma vez, o DDD da minha corrida, e você vai entender por que DDD. O primeiro D é: você precisa na sua corrida ter o desejo de avançar. Não tem como você correr e chegar na sua corrida, ou no seu limite de corrida, se você não tiver o desejo de avançar. E muitos de nós estamos travados nos nossos traumas e das nossas mazelas, e não estamos desejando avançar. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala em Filipenses: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado,
mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para mim isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, quando ele fala, uma coisa eu faço, uma coisa eu estou fazendo, eu estou esquecendo, ele está desejoso em avançar. E ele está desejoso em deixar para trás aquilo que o impede de alcançar. Por isso que a primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que precisa queimar no seu coração um desejo de avançar. Ou você pode traduzir isso por um desejo de romper. Muitos não rompem porque não desejam romper. Muitos não acessam milagres porque de fato não é que não acreditam no milagre, desejam o milagre, mas não desejam o processo do milagre. Aí nós desejamos pelo milagre, mas nós não desejamos pelo processo do milagre. Decida, deseje avançar. Nessa noite, além de uma corrida, Deus tem o privilégio de poder derramar sobre você um desejo de avançar, um desejo de prosseguir, um desejo de completar. Por isso eu já profetizo também sobre equilíbrio na alma, sobre persistência, não mais oscilação, não mais começa e termina, não mais 3 meses eu sou feliz nesse trabalho, agora nos próximos 3 meses eu não estou mais realizado nesse trabalho. Equilíbrio, mente estável, linearidade de emoções, mas um desejo de avançar. Desejo de avançar é um dos Ds, ou o primeiro D para você completar a sua corrida. Então repita comigo: eu desejo avançar. Mais um pouco: eu desejo avançar. E às vezes está se perguntando: por que eu preciso avançar? Se está bom onde eu estou. Deus não te criou e não te formou para ser um cidadão acostumado com o lugar que você está. Deus te criou para um pouco mais, Deus te criou para um nível mais, Deus te criou para algo mais excelente, Deus te criou para um desafio mais difícil. Deus deseja que você avance. Deus deseja que você avance, mas além de um desejo de avançar, o segundo D do seu DDD é a dedicação. Além de um desejo em avançar, você precisa ser dedicado na sua corrida. Você precisa ser dedicado no seu cristianismo. Você precisa ser dedicado no seu trabalho. Dedicação é algo que precisa estar dentro de você. Por isso que em Filipenses 3,13 Paulo fala: mas uma coisa eu faço, ou seja, eu estou determinado em fazer, eu vou fazer, eu vou completar, eu vou ser persistente nisso, eu vou me dedicar nisso. O cristão precisa dedicar-se à carreira cristã. Por isso não é o quão bom você é, por isso não é o quão gospel você é, por isso não é o tão clube social gospel que você frequenta, por isso não é o quão evangélico você fala, por isso não é como você participa dos jovens, mas é como você está obedecendo a Deus. Como que você está correndo a sua corrida em obediência a Deus. Olha que interessante, isso aqui não é uma frase de um escritor da Bíblia, isso não é uma frase de um grande ministro do Evangelho, mas é uma frase de um multicampeão técnico de vôlei chamado Bernardinho. Olha só: a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Nessa noite Deus está falando para você: olha, você precisa entender sim que você é vitorioso, você precisa entender sim que há uma vitória para você, mas muito mais do que você vencer, tem que existir um desejo em você se preparar, em você se dedicar, em você ser prensado. Se você não sabe, Logos Church, quanto mais prensado a oliveira é, quanto mais prensado ela passa por uma prensa, mais refinado é o óleo, mais caro é o óleo, de maior valor é o óleo, é o azeite. Ou seja,
quanto mais você se dedicar e deixar Deus prensar você, mais o que vai ser extraído de você é um óleo puro, é um azeite puro, é um azeite que sobe como incenso, é um azeite que muda a sua história, é um azeite que muda a sua jornada, é um azeite que aonde passa vem uma unção nova, é um azeite que aonde passa betuma ou muda a atmosfera do ambiente. Você quer ser um azeite barato que é acessível, na verdade nem um azeite, você quer ser um composto que é parecido com azeite, ou você quer ser um azeite nas mãos do Senhor, novo, refinado, revigorado e pronto para fazer aquilo que precisa ser feito? É necessário dedicação. E a dedicação muitas vezes, meus queridos, não vai ser o lugar ainda que Deus tem para você, mas como eu disse, vai ser a prensa que Deus tem para você. Não se esquive das prensas de Deus, não se esquive dos processos de Deus, não se esquive muitas vezes do deserto que Deus nos coloca. Aguente firme, entra no deserto, aproveita o silêncio, aproveita o deserto, para quando você sair, assim como Davi quando saiu da caverna de Adulão, ele estava muito mais forte, ele estava muito mais preparado, ele estava muito mais apto a reinar. Jesus muitas vezes te coloca num período de prensa, para que você saia apto a reinar. Por isso você precisa permitir Deus te prensar. Você precisa permitir com dedicação Deus te prensar, porque quando Deus te prensar, Ele não quer te anular, Ele não quer acabar com você, Ele não quer destruir o seu chamado, Ele não quer destruir a sua jornada, Ele quer extrair o melhor que há em você. Deixa Deus te prensar. Talvez a prensa de Deus para você pode estar dentro de casa. Talvez a prensa de Deus para você pode ser o seu trabalho. Talvez a prensa de Deus para você possa ser seus amigos que ficam te enchendo o saco, te zombando da sua cara porque você vem na igreja. Talvez essa é a prensa para você. Agora você precisa olhar como Paulo e fala: eu me glorio, eu me alegro, para mim a morte é lucro, para mim estar com Cristo é vida, não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, o crente estranho, a menina que roda no fogo. Sim, eu sou apaixonado por Jesus, e eu não estou nem aí para o seu pensamento. Eu quero cada dia mais ser apaixonado por Jesus, cada dia mais mergulhar em Jesus, cada dia mais refletir em Jesus, para que todos possam ouvir e ver, até porque eu quero que Ele volte o quanto antes, e a palavra declara que Ele só voltará no dia que todos souberem pelo menos da sua existência. Por que você fica quieto? Por que você se esconde num padrão onde você não revela quem você é? Nós precisamos, Logos Church, Hub, nós precisamos ser luz na terra. Nós precisamos brilhar Jesus, nós precisamos nos dedicar a Jesus, e é por isso que nessa noite Ele quer entregar esse posicionamento para você, de decidir avançar, mas também ter dedicação em avançar. Muitos de nós estamos muitas vezes em ápices com Deus, mas em momentos que nós esquecemos Deus, e nós não queremos viver com Deus. Chega disso. Chega de uma vida onde você começa e não termina. Chega de uma vida de um esfriamento espiritual. Chega de uma vida onde você não sente a presença do Espírito Santo. É necessário que você entenda, igreja. É necessário que você compreenda, igreja, que vai ter dias que não vão ser fácil você aguentar. Vai ter dia que não vai ser tranquilo você dizer o seu DNA, aquilo que escorre nas suas veias, chamado Yeshua, o Deus, Yahvé. Vai ter dias que não vai ser tranquilo para você, mas tem de bom ânimo, porque no final de tudo, porque quando você alcançar a linha de chegada, Ele estará lá, e Ele não só falará: vem cá meu filho e minha filha, mas alguns Ele chamará pelo nome. Será que você deseja ser chamado pelo nome por Jesus? Ou será que você quer entrar na fila dos comuns? Eu não quero ser comum, eu quero ser comum na terra, mas eu quero ser extraordinário no céu. Eu quero ser comum aqui, está tudo bem,
mas eu quero ser extraordinário para o meu Pai, para que quando eu for para com Ele, Ele olhe nos meus olhos, Ele possa falar: ah, Lucas, que saudade que eu estava de você, não pelo tanto que eu fiz, e não pelo tanto que eu faço, mas pelo tanto que eu obedeci, mas pelo tanto que eu correspondi, e principalmente, se eu corri a minha corrida, ou se eu estava preocupado com o meu amigo da raia do lado, ou se eu estava preocupado com o outro amigo da raia do lado, que estava correndo às vezes mais rápido que eu, às vezes num ritmo maior do que eu, num pace que é o ritmo maior do que nós todos juntos, chegou num objetivo principal. Deus não está preocupado com o teu da direita e da esquerda, Ele está preocupado com você. Ele tem uma corrida para você, Ele tem um caminho para você, por isso, deseje avançar, mas também se dedique. E o terceiro dessa breve reflexão sobre os 3 ou o DDD da corrida, para que você possa completar a sua corrida, também é uma direção. Você precisa desejar avançar, você precisa ter determinação para avançar, mas você precisa de uma direção para avançar. Quem dirige a sua vida? Olha Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Ou seja, Paulo decidiu ter uma direção de olhar para o futuro. Ele não estava olhando para o pecado lá de trás. Se ele olhasse para quem ele era, você não concorda comigo que ele ia travar? Paulo ou Saulo matava, perseguia, era um homicida, era um homem cruel. E agora, passado alguns anos, ele estava falando de Jesus, pregando Jesus. Se ele ficasse preso, sem uma direção da sua vida de futuro, ele teria travado e não teria aceito essa corrida. Mas o Deus de Paulo, o Deus dessa noite, o Deus da sua história, Ele quer que você esqueça daquilo que foi lá atrás, daquilo que você fez lá atrás, e Ele quer que você prossiga para o alvo, e esse alvo é Jesus. Esquece, deixa para trás, olha para frente. Há uma nova história para você hoje. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Pega essa frase, pega essa para você nessa noite. Nunca estrague o seu presente hoje por um passado que não tem futuro. Deus tem um futuro para você, Deus tem um plano para você, Deus tem um caminho para você, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma solução para você, Deus tem um sim para você, Deus tem uma porta aberta para você. Então não estrague o seu presente, porque você está preso no seu passado, no que você fez há um dia atrás, no que você fez há 2 dias atrás, porque a própria palavra fala que se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para perdoar, para anular, para limpar, para passar uma borracha e te dar um futuro bom, um futuro de vida, um futuro de prosperidade. Não olhe para o seu passado, abrace o novo de Deus. Quando nós falamos de direção, estamos nos referindo a direcionar o nosso olhar para Cristo. Cristo, Jesus, precisa dirigir a sua vida. Jesus precisa estar no centro da vontade e estabelecer o controle da sua vida. Senão você vai ser dirigido por qualquer circunstância, por qualquer influencer, por qualquer modinha do TikTok, por qualquer musiquinha boba que tem aí, e você vai ser dirigido por isso. Por isso minha pergunta para você é: quem te governa? Quem dirige a sua vida? É o teu próprio eu? É o teu próprio prazer? É por isso que você está deixando de lado de ter uma caminhada com Jesus e correndo uma corrida direta para o inferno. É porque você não está deixando Jesus direcionar a sua vida. Paulo adotava em sua vida como princípio, olha só que ele adotava: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele não ficava olhando para trás. Ele adotava como um princípio cristão e um princípio de vida. Ele adotava: eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para o alvo, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso ser parecido com Jesus, eu preciso ser parecido com Jesus no caráter, na identidade, na missão. E aquilo que eu fiz lá atrás, está tudo bem, Jesus me perdoa, Jesus me limpa, Jesus me livra. Talvez tenha alguns aqui nessa noite que não estão conseguindo entrar nessa raia de corrida de Hebreus 12 ou de Filipenses 3, porque está muito preso ao que fez no passado, e Jesus está falando: eu tenho uma corrida nova para você.
Abraça essa corrida, entre nessa corrida, chegue no final da sua jornada e possa falar, como 2 Timóteo 4,7, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Muitos aqui, se não entenderem isso, pode ser até que combatam o bom combate, mas pode ser que não terminem a corrida. Muitos aqui podem até guardar a fé, podem até terminar a corrida, mas será que combateu o bom combate? Ou seja, será que fez aquilo que era para ser feito? Nós precisamos combater o bom combate, mas nós precisamos completar a corrida, mas também nós precisamos guardar a nossa fé. Por isso, nessa noite, qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua dedicação? Qual é o nível do seu desejo de avançar? Sabe como que você pode provar para Deus o seu desejo de avançar? É quando você coloca Deus em prioridade, é quando você coloca estar numa igreja, em comunhão com os irmãos, como uma prioridade, é quando você coloca o seu devocional como uma prioridade. E aí sabe como você mostra para Deus sua dedicação? É quando, se alguém te ligar naquela hora que você combinou de fazer o seu devocional, você fala, cara, eu não posso agora, eu tenho o meu devocional. Ou se no sábado à noite surgir uma demanda para que você tenha um outro compromisso, você fala, olha, eu até vou, meu amigo e minha amiga, no compromisso, mas eu vou depois do culto, porque eu tenho uma dedicação ao meu Criador. É assim que você vai chegar num terceiro momento, aonde é um momento que Deus vai falar para você o que? Cara, que interessante, eu tenho a direção para a sua vida, eu entrego a direção da sua vida. Sabe por que muitos de nós não sabemos qual é o nosso chamado? Porque a gente nunca parou para escutar qual é o nosso chamado. Sabe por que muitos de nós não sabemos o que a gente foi criado para fazer? É porque muitos de nós estamos deixando a direção e o controle para qualquer outra circunstância, e não estamos entregando o controle de fato para Deus. Tem uma corrida para você, tem uma jornada para você, mas você precisa entregar essa direção a Deus, você precisa entregar o controle para Deus, você precisa entregar a sua corrida para Deus, e entender que em Deus você pode completar, senão você vai chegar no fim da sua vida, com 50, com 60, com 80 anos, e você vai ter uma sensação de que você não fez nada. Sabe por quê? Porque você não correu a corrida que Deus tinha para você. E tem mais, tem muitos de nós que estamos aqui nessa noite querendo correr, mas não estamos com a roupa certa, não estamos no nosso ritmo, e não estamos simplificando a nossa jornada. Tem gente como se fosse espiritualmente correr uma maratona de terno, não vai rolar. Tem que estar com a roupa certa, roupa de exercício, tênis de exercício, tem que entender qual é o ritmo, tem que simplificar a vida. Talvez a sua vida hoje é igual aquele quarto que você tem lá na tua casa, o quartinho da bagunça, onde você vai depositando tudo que não presta mais, em vez de jogar fora. Simplifica a tua vida. Não tenha um quartinho da bagunça dentro de você, não tenha um quartinho da bagunça na sua corrida. Elimine a bagunça, elimine aquilo que trava você de correr, de chegar naquele lugar. Elimine o que não vem de Deus para a sua vida, e entenda que em Jesus e através de Jesus você pode completar a sua corrida, desejando avançar com determinação e na direção de Deus.